A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, tá? Nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. E aqui estamos começando um novo trimestre, né? Uma nova lição, um novo ano, né? Então, primeiro trimestre aí de 2023 e vamos aqui para um trimestre abençoado, né? O tema desse trimestre é o avivamento. Na verdade, o tema, cadê a lição? Está aqui. O tema é Aviva a Tua Obra. Tá? Esse é o tema desse novo trimestre da CPAD. Tá bom? Depois eu vou gravar o vídeo aí também das revistas da Betel. Mas vamos a esse novo trimestre. E muitos professores estão aliviados, né? Porque no trimestre anterior foi um sacrifício aí um pouco na parte final ali, né, que falou da justiça de Deus, baseado ali no livro de Ezequiel, e muitos professores encontraram dificuldades quanto à escatologia, né, visto que era necessário ter uma base de um conhecimento escatológico importante, tá, para aquelas aulas ali, e muitos professores ficaram ali com a dificuldade. Eu entendo, né, nós entendemos que isso é normal, essa dificuldade, porém, o professor ele não deve ficar aliviado porque começou um trimestre com outro tema. Pense um pouco nisso. Se você tinha dificuldade na parte escatológica, como professor, o que você deve fazer? Busca uma base, busca um conhecimento. Tá? Se você é professor de escola dominical, você tem que ter pelo menos uma base mínima aí para você poder dar uma aula de escatologia. Quem sabe a qualquer momento não surja um assunto desse, uma palestra, talvez um convidado para palestrar não possa vir, e você, como professor da escola dominical, vai ser solicitado aí pelo seu pastor. Pensa um pouco nisso, né? Então você tem que ter uma base de escatologia para poder ministrar, tá bom? Então, essas dificuldades já passaram, vamos aqui para esse tema importante, tá? Esta lição aqui, a primeira lição do trimestre, ela vai falar o tema dela é o avivamento espiritual, essa é a primeira lição, tá bom? E um dos subtópicos, quer dizer, um dos tópicos é o que é avivamento espiritual, esse é o primeiro tópico. Depois, as condições para o avivamento espiritual vai ser abordado nesse segundo tópico. E por último, a necessidade de um avivamento espiritual. E no final desse subtópico, desse último tópico aqui, no final eu vou falar algo sobre essa pandemia que houve aí, tá? Porque muitos tiveram dificuldade para retornar. E aí é necessário hoje, tá? Mais do que nunca, estamos necessitados de um avivamento espiritual nas nossas igrejas, tá bom? Vamos então a essa lição, vamos aí compartilhar esse conteúdo. Isso aqui é para apoio dos professores da Escola Bíblica Dominical. Mas você que é aluno, quiser aprender mais, já ir para sua aula preparado, né? Então você se junte a nós aí nesse estudo, tá bom? Vamos lá, antes de entrarmos, deixa o seu like aí nesse canal, né, nesse vídeo. Se inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. E compartilhe esse conteúdo, né? Passe aí para outros irmãos interessados na escola dominical. Deixe um comentário. Tudo o que você fizer vai estar ajudando aqui a essa obra, né? Esse canal. O que é importante é a gente se ajudar aqui para poder aumentar aí o alcance para a nossa escola dominical. Vamos lá então? Bom, primeiro a introdução, né? Nessa introdução, quero fazer já esse destaque para essa parte que diz assim, ó: neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Então esse aqui é a nossa introdução, né? Aqui é importante a gente ver o seguinte, né, irmão? Ele não está falando assim de um avivamento, de um grande avivamento. A lição já dá para a gente ver que ela não está falando de um grande avivamento, está falando de avivamento individual e avivamento local, ou seja, nas igrejas, né? É esse avivamento que a lição está tratando. Então, quando você vai ministrar a sua aula, você já vai com esse foco, já tem que entender que não é um avivamento que vai vir no mundo como todo, né? Tipo a reforma protestante, não é isso que está falando a lição. Está falando de avivamento nas igrejas locais, tá bom? E aqui a lição vai dar uma chave, né? A lição dá uma chave para a gente entender como processar isso, né? Como a gente avivar, né? Tanto em nós como na igreja local, tá bom?
Aqui é o seguinte, é a primeira aula do trimestre, né? Então, o professor, você que é professor, você que é superintendente, coordenador, já é interessante você pegar aqui e fazer um apanhado geral das lições, né? Você pega a revista, mostra a revista para a classe, e aqui você já vai batendo tema a tema. Você não precisa, claro, né, de repente o tempo não vai ser possível, falar de todos os temas, mas pegar aqui pelo menos um mais interessante. A ideia disso aqui é passar, despertar nos alunos um interesse para todo o trimestre, para evitar depois você começa o trimestre bem e no meio do trimestre a escola dominical está reduzida, né? Porque é muito difícil fazer os alunos irem para a escola dominical. E outro detalhe que eu quero passar para os irmãos, principalmente para você que é coordenador, é bom fazer isso daqui nos cultos da semana, tá? Não fazer somente na escola dominical. O ideal é trazer alunos que não têm comparecido à escola dominical, mas eles vão no culto de quinta ou quarta, sei lá, no meio da semana, né? Eles vão nos cultos aí, tá bom? Quando eles experimentarem, né, ir para a escola dominical, aí provavelmente vão gostar e vão ficar na escola, e assim vai melhorar a frequência da escola dominical. Amém? Vamos então aí continuando, né, passando a introdução. Também na introdução tem um destaque para essa parte que diz assim, ó: assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais, tá? Então isso aqui é aquela situação, né? Há muitos movimentos e aí às vezes a gente identifica esse movimento como um avivamento, mas a gente nota depois que esses movimentos se acabam, né? Isso acontece nas festividades, acontece por ocasiões de uma comemoração, e aí daqui a pouco aquele negócio esfria de novo, e não é isso que a lição está falando, a lição que está nos trazendo. A ideia é um avivamento constante, tá? E aí a gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá. O primeiro tópico, o tema desse tópico é o que é avivamento espiritual. E aí a gente vai no primeiro subtópico, que vai falar de avivamento espiritual, e aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade, né? Então, esse avivamento espiritual é quando Deus ele intervém na vida da pessoa, da igreja local, quando há intervenção de Deus ali. Ué, peraí, então somente quando Deus quiser, na verdade, Deus quer, né? Ele quer um avivamento em todas as igrejas, isso é o que o Senhor quer. Mas quando que ele vai agir? Aqui nessa parte da lição já está falando, ó, quando olha só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração. Opa, então é quando a pessoa, o servo de Cristo, abre o espaço para o Espírito Santo. Então essa é a nossa parte. Essa é a parte que a gente pode e deve fazer. Abrir um espaço para o Espírito Santo atuar. Tá? Quando a gente faz isso, aí sim vem o avivamento, aí Deus age, o Espírito Santo trabalha. Tá? Porque a gente vai ver muitas igrejas que não tem esse avivamento. Por que não tem? Porque não se abre o coração para isso, não há um interesse nisso. O primeiro ponto pelo qual não há um interesse é por aqueles crentes acharem que está tudo bem. A lição vai falar um pouco disso aqui. Vamos lá então, continuando aqui, eu também faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: e mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus buscando de maneira humilde para que Deus possa transformar a realidade. Né? Aqui, sobre isso daqui, a gente vê que o Espírito Santo ele pode trabalhar tanto no particular da pessoa como na igreja local. Então, a pessoa, para isso, para que haja esse avivamento, a liderança dessa igreja precisa buscar isso daqui. E não somente a liderança buscar, essa aqui é uma ideia-chave, não somente a liderança buscar. Essa liderança tem que puxar a membresia, puxar os crentes para esse avivamento. Quando a liderança faz isso e a igreja segue essa liderança, aí sim a igreja começa a ser avivada, né? Claro, obviamente, não vão ser todos, né? Isso aí é um comentário que eu coloco no meu subsídio. Claro que não vão ser todos
que vão buscar esse avivamento. Isso aí é um fato, né? Mas se mais da metade da igreja se interessar, começar a ver essa busca, se animar com isso, aí sim essa igreja passa uma condição de avivada, tá bom? Isso aqui é interessante, né? Eu até peço aos irmãos que eu vou deixar aí na descrição para que você adquira esse subsídio, né, que eu coloquei lá no blog, no Clube da Teologia. Para quem quiser adquirir, ali tem as instruções, eu deixei o link aqui para você que se interessar. Nesse subsídio eu faço comentários ainda mais profundos sobre isso aqui, para você poder meditar. Bom, vamos lá então, no próximo subtópico, é o 2, fala da pré-condição para o avivamento. Tá? Então, a pré-condição para o avivamento. O que é necessário para que haja esse avivamento? A lição não está falando aqui, e eu também não coloquei, não explorei isso no meu subsídio, mas eu vou passar algo para os irmãos aqui interessante. Primeiro, você já explica o que é um avivamento. O avivamento, basicamente, é fazer um avivamento espiritual, obviamente, né? É fazer nós voltarmos aquele fervor espiritual que estivemos no início da obra, ou aquele fervor que Deus quer que nós tenhamos. Tá? Às vezes você viveu uma vida espiritual mais ou menos, né, um pouco devagar, mas chega um momento que Deus quer te avivar, que você sente a necessidade desse avivamento. Então é você retornar ao fervor espiritual que Deus quer que você tenha, tá bom? Isso aí é avivamento espiritual, tá? Vamos lá então. O 2 agora. O tema desse subtópico 2 é a pré-condição para o avivamento. E aqui é interessante, eu separei, faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: a Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Isso aqui é óbvio, né? Claro, porque como é que alguém vai ser avivado se ela não tiver numa situação de crise? Todo mundo que achar que está bem, não, estou bem espiritualmente, não vou buscar nenhum avivamento, porque eu vou me achar bem espiritualmente, não é verdade? Então, o segredo aqui é a gente se considerar necessitado de Deus, tá? O problema é quando a pessoa começa a achar que ela está bem, esse é o problema. Quando você acha que, não, eu estou bem, estou tranquilo, aí sim você começa a rejeitar o avivamento do Senhor. E isso é um perigo, tá? Isso aqui é um perigo. Eu até coloco sobre isso daqui o seguinte, nesse subtópico, eu faço um comentário sobre a situação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele chegou um momento, né, da vida dele que ele declara que o Senhor permitiu vir um espinho na carne. E o interessante é o porquê que Deus permitiu. Ele explica, né, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 7, ele explica por que Deus deixou vir o espinho na carne. Exatamente porque ele para que ele não se exaltasse pelas revelações que Deus deu. Olha só, quando você olha para o apóstolo Paulo, você não vê nele uma pessoa fria espiritualmente. Alguém consegue ler os livros, o livro de Atos e as cartas de Paulo, identificar Paulo uma pessoa com alguma frieza espiritual? Obviamente que não. Mas quando você lê 2 Coríntios, você vê que ele precisou passar por um momento de crise. Alguns momentos, né, onde foi lhe dado um espinho na carne. Por que isso? Para que ele não se exaltasse. Então o problema de todos nós servos de Cristo é essa exaltação espiritual, quando a gente acha que estamos bem espiritualmente, tá? Esse é um problema. Então é bom a gente estar sempre ligado com essas coisas. Professor, aborde isso aí com os alunos, que isso é importante. Tá? Vamos para o próximo tópico, que é o tópico 2, onde fala as condições para o avivamento espiritual. E aí o comentarista ele baseia-se no segundo livro de Crônicas, muito interessante ali na inauguração do templo, onde Deus ele fala de como ele promoveria um avivamento no meio do povo. Muito interessante isso daqui, vamos ver aqui nesse tópico. O primeiro subtópico fala de uma crise, o tema do subtópico, uma crise. Vamos lá. Bom, aqui separo a parte que diz assim, ó: diante da crise podemos observar vários comportamentos humanos. Né? O medo, nós vemos aqui, ó, vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus, o próximo
o desespero, a tentativa de tirar a própria vida, são comportamentos humanos. O detalhe aqui é o seguinte, que deve ser observado. Todos nós estamos sujeitos à crise. Não tem nenhum crente que ele pode falar assim, não, estou bem, nunca. Não, todos nós estamos sujeitos àquele momento de fraqueza espiritual, frieza, dificuldade para orar. Tudo isso estamos sujeitos, tá? E o detalhe, isso aqui, convém esclarecer que nesses momentos o inimigo vai tentar tirar a pessoa da presença de Deus. Ele tenta oprimir, né? Palavras de... o inimigo envia as tentações de forma que a pessoa ela fique... ela saia da presença de Deus. E de fato a gente já viu isso acontecer, né? Pessoas que entraram em situações de crise e que não conseguiram mais voltar para a igreja. Se afastaram totalmente. Porque nesses momentos a pessoa encontra dificuldade para orar, dificuldade para ler a Bíblia, tá? E aí é quando o inimigo vai se aproveitar, tá bom? A ideia aqui é mostrar que as crises, você vai ter dois caminhos. Ou você vai aproveitar esse momento para buscar mais a Deus, e muitos crentes fazem isso, e com certeza dá certo, ou a pessoa se afasta logo de Deus, a pessoa acaba demonstrando uma arrogância espiritual. Isso acontece muito também, tá? Mas vamos ver aqui, nesse subtópico, o que o comentarista está tratando aqui também. Bom, aqui é o seguinte, eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, contudo a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se, olha como o comentarista apresentou o texto de 2 Crônicas 7,14. Isso aqui é muito interessante. Ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus. Aqui, olha só, aqui mostra como que Deus trabalha nas situações de crise, mas depende da nossa resposta. Eu não acabei de falar que depende, que você vai ter dois caminhos nas situações de crise, nas situações de fraqueza. Ou você culpa Deus por tudo, culpa o próximo, culpa o seu pastor, sai da presença de Deus, ou você faz isso, ou você faz o que o texto de 2 Crônicas fala, ó, se humilhar, né? Orar, buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos. Ou você faz isso, ou você faz aquilo outro. A atitude que você fizer, Deus vai dar uma resposta, né? E isso aqui é importante. Vamos lá então. Vamos ver a resposta diante das atitudes. O próximo subtópico ele fala da humilhação. Então a primeira atitude aqui, ó, a pessoa se humilhar. Então olha o tema do subtópico 2. Humilhação diante de Deus. Né? Aqui é o seguinte, ó, quero fazer o destaque para essa parte. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções, né? No lugar disso, porque muitas pessoas vão fazer isso, né? Ao invés disso, a pessoa tem que se humilhar, né? Sobre isso aqui eu até comento o seguinte, muitos eles assumem uma certa atitude de arrogância espiritual. Não sei se os irmãos já viram isso, mas eu já vi muito isso. Acha que Deus tem que dar resposta para tudo. Acha que Deus tem que agir sempre em favor dele, né? Isso pode se tornar uma arrogância espiritual. Não sei se os irmãos já viram, eu já vi, né? Uma certa teoria aí agora, uns ensinos que tem, de que a pessoa determina as situações, né? Determina que Deus faça alguma coisa. Eu não sei de onde esse povo está tirando essas coisas, porque da Bíblia não é. A pessoa determinar que Deus faça alguma coisa. E aí, isso configura claramente uma arrogância, né? E até mesmo uma blasfêmia. Como é que você vai determinar Deus fazer alguma coisa? Tá? Exigir de Deus algo. Será que a pessoa nunca leu a história de Jó? Será que a pessoa nunca leu, não conhece o sofrimento de Cristo? Quando foi que Jó foi merecedor de tudo que ele passou? Jó não foi merecedor, nem Jesus foi merecedor de tudo que ele passou. E mesmo assim passaram por isso. Quer dizer que os crentes não podem passar por uma dificuldade, uma adversidade, um momento de crise? Claro, todo mundo está sujeito a isso, tá bom? Então, ao invés da pessoa assumir atitudes arrogantes, atitudes de culpar os outros, a pessoa tem que fazer isso aqui, ó, se humilhar, tá? E aqui eu quero destacar o que é humilhação. Isso é importante explicar. O que é se humilhar?
Se humilhar, basicamente, é você reconhecer a sua posição, reconhecer a sua pequenez, como alguns falam, né? Como você é pequeno diante de Deus, né? E como você é carente de Deus. Quando você reconhece isso, você pode até estar bem espiritualmente, você vai ficar ainda melhor espiritualmente. Esse é o segredo, tá? Para que venha um avivamento, você primeiro tem que reconhecer a sua condição. Quando a pessoa acha que ela está bem, não vai vir avivamento, nem ela vai buscar orar mais, né? Isso é uma realidade. Continuando, mais outra atitude aqui, orar e buscar a face do Senhor. Isso aqui é uma outra atitude importantíssima, né? É claro que orar e buscar a face é a mesma coisa, tá bom? Embora no texto pareça que não é, mas é a mesma coisa, orar e buscar a face do Senhor. E eu ainda acrescento, né? Quando fala de buscar a face de Deus, não se entende só orar, se entende também jejuar, se entende também ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Então, tudo isso daqui são coisas que a gente precisa fazer. Bom, sobre buscar a face do Senhor, dentro do que o comentarista falou, colocou, eu vou ler uma parte aqui para a gente fazer uma aplicação, que isso é importante para a aula, né? Ter uma aplicação de como a gente vai fazer isso na prática. Bom, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, nesse sentido podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Ó, o comentarista está dizendo que para que uma igreja local tenha um avivamento, as lideranças e o povo dessa igreja tem que buscar a Deus nas orações, tem que buscar o Senhor nos jejuns, tem que buscar o Senhor. Por quê? Olha a condição que Deus deu. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, tá? O que está acontecendo hoje, aí é a parte da aplicação. O que está acontecendo hoje é que pouco se busca a Deus. Pouco se... os cultos de oração são cultos mais vazios da igreja. Essa é a realidade. Você pode reparar na sua igreja onde você congrega que os cultos de oração são cultos mais vazios. Isso aqui é importante a gente ter em mente, tá bom? As pessoas que querem muito assistir, ser assistentes, né? As pessoas querem assistir, ser ouvintes. Mas, na verdade, o Evangelho nos chama para a prática da oração, a prática do jejum, a prática da meditação na palavra de Deus. Amém? Bom, continuando então, vamos para o próximo tópico, que é o 4, subtópico, né? A conversão sincera dos pecadores. Bom, aqui, nesse subtópico, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Isso aqui é um fato e que também está difícil de acontecer. Bom, conversão, né? Esse é um outro requisito para que haja avivamento. Primeira coisa, nós não somos crentes perfeitos, então todos nós pecamos, né? Isso é um fato. E aí tem que haver conversão. Para que haja conversão tem que haver confissão, né? Confissão, claro, confissão a Deus, né? Confissão a Deus pelos erros. Né? A gente, não vou entrar na seara se é confissão ao pastor da igreja, não vou entrar nessa seara, porque se os crentes for fazer confissão ao pastor, o pastor vai viver no gabinete o tempo todo, né? Que é o tempo todo em confissão, né? O tempo todo os crentes estão pecando. Então, confissão a Deus. Mas não somente confissão ao Senhor, né? Não somente falar com Deus o problema que está vivendo. Não somente isso. Olha o que o texto de Provérbios 28, o verso 13, fala, né? O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, é confessar e deixar o pecado. Essa é a base. Não adianta só confessar a Deus, fazer a confissão e não deixar o pecado.
O que a gente vê nos dias atuais são crentes que fazem a confissão, mas não deixam o pecado. Esse é um problema. Então, quando o crente deixa o pecado, aí ele alcança a misericórdia. É quando ele deixa o pecado. Ah, mas não é fácil. Claro que não é fácil deixar o pecado. Ninguém está falando que é fácil, tá bom? Mas simplesmente se você tomar alguma atitude no sentido de deixar o pecado, já vai ter uma ajuda de Deus, já vai ter uma ajuda do Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa só confessa e não toma nenhuma atitude no sentido de deixar o pecado, aí não vai ter, Deus não vai ajudar. Como é que ele vai ajudar quem não se esforça? Não é verdade? Então, aqui também é sobre se lançar às misericórdias. O que ele quer dizer com isso, se lançar às misericórdias? Aqui é o seguinte, se lançar às misericórdias significa ele contar com a misericórdia de Deus para o seu perdão. Ele ir e pedir a Deus que faça misericórdia e ele contar com isso. Isso é ele se lançar às misericórdias do Senhor. Por que isso é importante a gente tratar? Porque a realidade, professora, a realidade é que tem muitos ímpios, né, que não vão para a igreja, eles não recebem a Jesus como Salvador, porque eles acreditam que não tem jeito para eles. Eles acham que eles não vão jamais conseguir, acham que jamais vão conseguir ser um crente, serem crentes fiéis. Eles acham que não vão conseguir isso. E por achar isso, eles acham que Deus não vai perdoá-los, né? Essa é a palavra correta. Eles acham que Deus não vai perdoá-los pelo que eles fizeram. Mas o texto de Lamentações 3, o verso de 22, fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele fala também que as misericórdias do Senhor, isso é no verso 23, fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas se fazem novas a cada manhã. Então, ou seja, todo aquele que buscar a Deus o perdão, Deus por misericórdia vai perdoar. O que muita gente acha, não entende, acha que isso não vai acontecer por tanto pecado que já cometeu. Tá? Então isso aqui é importante também salientar. Bom, o subtópico 5, que fala um caminho preparado, eu pulei até no meu subsídio, eu não comentei ele. Ele é bem simples ali, não vi que carece de um comentário. Claro, você, professor, pode aí, se quiser, né, traçar algum comentário sobre isso, mas eu passo para o próximo aqui, que é o tópico 3, e o tema é a necessidade de um avivamento espiritual. Já já nós vamos falar de pandemia, dos problemas que aconteceram aí, que é importante salientar. Bom, no primeiro aqui, no primeiro subtópico, a situação espiritual de Judá, aí o comentarista usou o profeta Ageu, naquele momento em que Ageu vai profetizar ali sobre o templo, né? Aqui o comentarista ele vai abordar a situação espiritual de Judá. Então, nesse subtópico que fala dessa situação, ele fala de diversos momentos ali que o povo passou. Então, ele enumera com algumas letras, né? Primeira, a letra A, a destruição do templo, a destruição do templo e morte. Ele faz um apanhado histórico, né, da situação de Judá. Então, Judá foi para o cativeiro, o templo foi destruído e a cidade foi destruída. Então, isso aí é o contexto histórico do que aconteceu. Isso aqui foi porque eles ficaram em rebeldia, né? Eles pecaram. E o problema não foi só isso. O problema foi que a corrupção se generalizou na nação. Não foi somente uma situação de rebeldia. Eles passaram a ver Deus de forma diferente. Olha só o que Deus permitiu. Permitiu destruir a cidade e destruir o templo. Eles estavam usando o templo já como um amuleto de sorte. Eles achavam que Deus não ia permitir que o templo fosse destruído. Eles entendiam dessa forma. Aí Deus mostrou para eles que não, que Deus permite o templo ser destruído sim. Deus alertou eles quanto a isso e só quando aconteceu foi que a ficha caiu, né? Bom, então a letra A, né? A letra C, ele falou, Deus levantou homens para realizar a obra, e aí fala do retorno do povo do cativeiro. Deus vai usar Zorobabel, vai usar Esdras, né? Josué, o sumo sacerdote. Isso aqui é interessante, viu, professor, professora?
você fazer esse apanhado histórico ali para mostrar como foi feito o avivamento naquele período, no retorno do cativeiro, né? Como foi feito o avivamento ali no meio do povo. Bom, aqui também, aí no final, na profecia de Ageu, ele fala assim, ó, e virá o desejado de todas as nações. Isso aqui está tudo no subtópico 1, né? Virá o desejado de todas as nações e encherei essa casa de glória. No meu subsídio eu explico, né? Quem quiser adquirir está lá, eu explico o que significa esse desejado das nações, que na profecia de Ageu ele profetizou, e aqui tem, né, uma forma como João Ferreira de Almeida entendeu, e ele colocou o desejado com D maiúsculo, ele entendeu que se referia a Cristo, e outros, depois nas revisões dos textos, a Sociedade Bíblica entendeu que se referia às coisas preciosas que viriam das nações. Então você vai ver Bíblia hoje que tem, em vez de desejar das nações, a expressão foi trocada por coisas preciosas das nações, tá? Bom, não vou entrar na seara do que está certo e o que está errado, mas eu, em particular, quem já viu o meu vídeo que eu explico sobre o desejado das nações, inclusive vou regravar esse vídeo, que o áudio não ficou legal, vou regravar para fazer um áudio melhor. Então, quando você vê esse desejado das nações, em particular, para mim, eu sigo a visão de João Ferreira de Almeida, que entende que se referia a Jesus, né, o desejado das nações, tá? E não somente aquelas coisas preciosas que Roma saqueou das nações e trouxe para financiar a construção do templo, a reforma do templo com Herodes, né? Não vou entrar nessa seara aqui, mas você que é professor pode fazer o seu juízo de valor quanto a isso, tá bom? Então essa foi a profecia de Ageu, tá? E aí, dentro dessa profecia, a gente vai entender que o avivamento que Ageu prometeu, que Deus prometeu por intermédio de Ageu, não era um avivamento da estrutura monumental do templo, né? Era um avivamento no coração do povo. E esse é o avivamento que Deus faz hoje, né? Não é um avivamento de igrejas bonitas, né? Nada disso. É um avivamento na nossa condição espiritual. Amém? Então vamos lá para o subtópico 2. O tema é Deus usa Ciro para libertar o povo. Bom, dentro desse subtópico a gente vai ver a obra que Deus fez através do rei persa Ciro. Ele entrou, ele destituiu Belsazar, aquele lá que tomou vinho nos utensílios do templo, né? E aí Deus fez ali uma visão para ele dos dedos que apareceu escrevendo na caiadura da parede. Está lá registrado em Daniel capítulo 5. E aí o rei Ciro invade Babilônia e destitui Belsazar e toma ali a cidade de Babilônia, toma o império. O império agora, em vez de Babilônia, passa a ser o Império Medo-Persa, né? Foi uma coalizão entre os medos e os persas, e ali começa um novo império, uma nova era, né? E ali Deus vai usar Ciro para restaurar o povo, ele vai libertar o povo, tá bom? Com tudo isso, um termo prático aplicado aqui, é que Deus usa quem ele quer. Isso aqui é um ensinamento interessante. Ele usou um ímpio, usou Ciro, né? Então ele usa quem ele quer. Deus pode usar, esse é um comentário que eu faço no meu subsídio, Deus pode usar o pastor, né? Pode usar eu aqui para falar para os irmãos nessa aula, e pode usar um desviado para alguém. O que importa são as almas, é isso que importa para o Senhor. Ele vai usar o meio mais eficaz de converter aquela vida por quem ele está ali trabalhando. Amém? Bom, vamos para o último subtópico, e aqui eu quero fazer aquela parte da aplicação, tá? Aqui, ó, quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, assim assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos esse percentual vem caindo. Tá? Hoje o fechamento das igrejas é uma realidade. Bom, vamos lá.
Sobre isso daqui, para a gente encerrar esta aula, a parte que se aplica é que nos 2 últimos anos, 2020 e 2021, foram anos de pandemia, tá? E nesses anos de pandemia, irmãos, quantas igrejas fecharam? Você com certeza conheceu, né? As igrejas tiveram que fechar por um tempo, né? E tiveram que se reinventar, né? Acho que essa foi a palavra-chave da pandemia. As igrejas tiveram que se reinventar, então passaram a gravar lives, vídeos, os cultos eram transmitidos. O problema é que muitos crentes que já estavam frios espiritualmente se apartaram de vez. Isso ficamos sabendo de igrejas que chegaram a fechar as portas por causa disso. Bom, por causa disso, a gente entende que nos dias de hoje há necessidade de um avivamento espiritual, tá? Então, as igrejas, né, muitas delas hoje estão se recuperando. Acabou a pandemia, né? Em 2022 aí nós passamos a uma situação de não pandemia, mas as igrejas ainda não se recuperaram. Muitas delas estão ainda capengando, por assim dizer, né? Estão com muitas dificuldades, e outras que fecharam. E aí é necessário um avivamento espiritual, trazer o povo. Olha, e aqui vem uma coisa interessante. Eu falei que o povo hoje estão se contentando em serem ouvintes, né? As pessoas querem somente, não querem compromisso com as coisas de Deus. As pessoas querem somente assistir grandes louvores, grandes pregadores, mas poucos querem se envolver e se comprometer com a obra, tá? E o chamado do Senhor é um chamado para ganhar almas, não é um chamado para ouvir pregações e nem ouvir louvores. Não foi chamado, não é esse. O chamado é para ganhar almas. E quando o chamado é para ganhar almas, isso envolve trabalhar na obra, né? Irmãos, trabalhar na obra não é só fazer as coisas que eu faço, não. Trabalhar na obra é um leque de muitas atividades. Você pode visitar hospitais, você pode visitar amigos, você pode fazer trabalho de grupo de visita em lares, você pode fazer trabalho de oração, fazer qualquer trabalho na situação de avivamento da igreja, qualquer atividade que envolva o ganho de almas. Isso é o que está no coração de Deus. Isso requer trabalho. E para que haja esse avivamento, vai ser necessário esse tipo de trabalhar dos crentes. Amém? Bom, então isso aqui é uma realidade, a parte que se aplica. Hoje as igrejas, no retorno da pandemia, necessitam extremamente desse avivamento. As lideranças, eu até faço um destaque no meu subsídio, explicando isso. O avivamento começa com as lideranças, como Deus usou, né? Deus vai usar primeiro os líderes, né? Como usou Zorobabel, usou Josué, o sacerdote, na época, né, do retorno do cativeiro, usou Esdras e usou Neemias. Então, esses foram os líderes que Deus usou. Hoje, Deus quer fazer a mesma coisa. Ele vai usar os líderes para iniciar essa parte dentro das suas igrejas, tá bom? E esses líderes têm a responsabilidade de trazer junto o povo. Trazendo o povo, aí sim aquela igreja passa a uma condição de igreja avivada. Amém? Deus abençoe a tua vida. Essa aqui é a nossa pré-aula. Espero que ela tenha sido útil, né? Se você quiser adquirir o nosso subsídio, eu vou deixar o link, vai estar aí na descrição do vídeo, para você poder acessar lá no nosso blog, no Clube da Teologia, e ali vai ter a forma como você adquirir. É uma pequena contribuição e aí você adquire esse subsídio interessante, onde eu aprofundo mais essas visões aqui, tá bom? Deus abençoe a sua aula, tá? Um excelente início de trimestre para você, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos trazer esse povo para a escola bíblica dominical.